né? Porque a gente tem participação no milagre, né? A gente precisa entender que Deus não vai fazer tudo. Verdade. A gente precisa agir, a gente precisa de atitude, né? Clamar, orar, se colocar diante de Deus, na dependência dele, tudo bem, mas Deus é o Deus do impossível. O possível cabe ao homem fazer. Sim. E o próprio texto deixa bem claro que existia uma possibilidade, né, mesmo dentro da lei dos medos e dos persas, dela sair a salvo na situação. Porque está lá, né? Ela mesma declara, a salvo se o rei estendeu o cetro. Ainda tinha essa possibilidade ainda, né? Mas ela pega e fica ali receosa, fica com medo e se coloca assim numa posição mais ou menos o seguinte: eu não posso fazer nada, é muito triste, né? Eu estou aqui consternado, estou angustiada também, estou sofrendo, mas infelizmente não dá para fazer nada. Olá, meus queridos amigos e irmãos, mais um podcast bíblico começando. Que bom que você está aqui, mais um dia que o Senhor preparou e vamos conhecer um pouco mais do coração de Deus, conhecer um pouquinho mais sobre as Escrituras. Deus se revela conosco por meio da sua palavra. E o capítulo de hoje é Ester, capítulo 4. Deixa a sua Bíblia aberta. Veremos hoje um total de 17 versículos e o tema central é a consternação e tristeza dos judeus. Muito assunto bom para nós no dia de hoje. Fica ligadinho até o final, porque sempre encerramos com um comentário do missionário R.R. Soares e você não pode perder. E é claro que não estou sozinha para poder conduzir este programa, estou aqui acompanhada de excelentes pastores e começo com ele, pastor Márcio Ramos, vindo pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, pastor. Glória a Deus, minha amiga Júlia, aos amigos telespectadores, para mim é uma honra poder estar participando com vocês aqui no podcast bíblico, né? E que o Senhor Espírito Santo possa estar presente para poder nos guiar em nome de Jesus. Amém. Ele vai nos guiar, né? E ele será o nosso guia para sempre. Nós assumimos essa palavra. E quem também está hoje pela primeira vez é o pastor Gilson. Pastor, seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigado, Júlia, obrigado a todos aí que acompanham o podcast bíblico e estamos aqui, né, reunidos para tentar trazer luz, trazer entendimento, contribuir de alguma maneira e que o Espírito Santo nos use de uma forma poderosa para poder abençoar as pessoas em nome de Jesus. Amém. Inclusive, essa é a presença mais ilustre que tem aqui, do Espírito Santo. E como nós sempre ensinamos, para que você também crie esse hábito, é fazer sempre uma oração antes de ler as Escrituras. E essa oração é convidando o autor, né? Por mais que a Bíblia tenha diversos escritores, ela tem apenas um autor e que ele possa falar hoje com liberdade. E a bênção hoje eu vou pedir para o pastor Gilson. Pode ser, pastor? Sim, claro, com certeza. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome de Jesus, aqui nos colocamos diante de Ti e pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor nos use aqui de uma forma poderosa, que o Senhor abra o nosso entendimento. Meu Deus, que o Senhor abra também o entendimento dessa pessoa que acompanha essa programação e que assim, meu Pai, possamos, pelo Teu Espírito, agregar conhecimento, trazer luz, trazer graça. Pai, pela Tua misericórdia, pedimos a Ti, nos use e prepare cada coração para receber, Pai. Nós colocamos tudo que somos e temos em Tuas mãos e clamamos, Deus, a Tua bênção em nome de Jesus. E agora sim a gente pode começar essa leitura maravilhosa do livro de Ester, capítulo 4. Você já abriu a sua Bíblia e vamos começar do versículo 1, que nos diz assim: Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza. E saiu pelo meio da cidade e clamou com grande amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco poderia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e com choro, e também lamentação. E muitos estavam deitados em panos de saco e em cinza. Nesses 3 primeiros versículos, a gente vê a resposta que tanto Mardoqueu como todo o povo judeu teve diante daquela notícia que o rei havia dado. E quando nós percebemos aqui a reação dele de uma dor profunda, né? A própria palavra
consternação, a gente estava aqui buscando o significado e ela representa isso. Eu, particularmente, não conhecia o significado, mas que você possa pesquisar e ver que é uma dor muito profunda. Então, a gente vê isso representado em Mardoqueu e também pelo povo. E nós vemos que momentos de crise vão chegar para qualquer pessoa. E aqui também chegou para Mardoqueu e o povo judeu. E pastor Márcio Ramos, a gente pode perceber que, independente das crises chegando, o que mais importa é a reação que nós temos diante dessa crise. É que o povo estava se lamentando, estava jejuando, buscando ali uma direção e uma intervenção divina. A gente vê que o povo estava com grande clamor, com grande lamento. Mas qual que é a nossa reação? Como deve ser a reação do crente frente às crises da vida? É perfeita, né? A atitude aqui de Mardoqueu, ela de rasgar as vestes. Hoje nós não devemos rasgar as vestes. Literalmente, né? Justamente, mas rasgar o coração na presença de Deus. Sim. Entendeu? Eu costumo dizer o seguinte: ação na terra, reação no céu. Então Deus ele vai reagir conforme as nossas atitudes aqui na terra. A má notícia, independente, ela há de vir. Entendeu? Sim. Mas aí a nossa posição, a nossa atitude é que vai provocar o agir de Deus. E como a senhora bem colocou, né, o povo agiu, mas teve a liderança de Mardoqueu. Sim. Entendeu? A postura de Mardoqueu. Mais à frente, quando a senhora começar a ler, a senhora vai ver que a atitude da Esther foi diferente. Entendeu? Enquanto Mardoqueu buscou o clamor, mais à frente nós vamos ver qual foi a postura da Esther. Então essa pessoa que está nos acompanhando, qual é a sua postura mediante os problemas e as más notícias que chegam? Para eles, no caso, chegou essa má notícia da morte. Às vezes é um desemprego, às vezes é uma crise conjugal, às vezes é uma doença que bate na porta. Veja, Mardoqueu clamou ao Senhor e rasgou as vestes. Hoje nós devemos clamar a Deus. Ele diz: invoca-me no dia da angústia. Exato. Eu te livrarei e tu me glorificarás. O povo ali estava se humilhando, né? Estava ali buscando uma direção e uma intervenção divina, porque ali o selo, o decreto que o rei havia dado era irrevogável, não tinha como voltar atrás e o povo não tinha como nem se defender. Então a gente vê que situação que o povo estava. E a reação deles, a gente pode ver que é uma reação espiritual. Até o senhor falou, né, já comentando um pouco sobre a Esther, a primeira reação dela também é muito natural. E nós vemos o povo, Mardoqueu, tendo uma resposta à crise mais espiritual. E isso é de extrema importância. Pastor Gilson, quando a gente olha para a resposta desse povo, jejuando, se consagrando, eles estavam realmente mostrando que dependiam somente do Senhor. Eles precisavam, né, Júlia, de uma intervenção divina, né? Que naquela situação somente Deus poderia assim livrá-los, né? E Mardoqueu aqui como representante maior, ele faz algo até inusitado, né? Para chamar justamente a atenção, está sinalizando alguma coisa, como o próprio texto diz, que não poderia ficar, né, vestido daquela maneira, com aquela postura, às portas do rei. E ele está mandando um recado que alguma coisa muito séria está acontecendo. Né? E a princípio a Esther parece que não entende muito bem. Ela manda veste para ele pegar e se cobrir. Sim. E é algo assim muito simplório, né? Então, ele rejeita as vestes, e quando ele rejeita as vestes, aí sim ela demonstra uma preocupação maior. Deve estar acontecendo alguma coisa muito séria, né? Porque ele não quer vestir aquelas vestes, e aí sim ela pega alguém de sua confiança, né, para poder fazer ali, né, uma investigação mais minuciosa do que está acontecendo. Ele relata tudo de uma forma muito detalhada. Né? O servo dela volta a ela, detalha tudo, mas ela mesmo assim ela fica naquela, bom, aconteceu infelizmente, o que é que eu posso fazer? Exato. A gente meio que lava as mãos, né? É Exatamente. complicado isso, porque ela reage de primeira, de uma forma muito natural. A segunda vez, depois sabendo mais dos detalhes do que estava acontecendo, ela age como, o que eu posso fazer, né? Exatamente, não há o que fazer. Não há o que fazer. Mas a gente vai ver que no final desse capítulo vai dar tempo aqui de Esther despertar. E que assim também possa você hoje despertar. Mas é interessante a gente ver como que ela reage. Porque quantas pessoas não estão tentando resolver problemas de ordem espiritual com ferramentas naturais. Pastor Ramos, isso é muito sério. Porque a pessoa, de repente, já está anos e anos tentando enfrentar alguma situação, mas ela não tem vitória, não tem resultado. Por quê? É uma guerra de raiz espiritual, ou seja, somente armas espirituais também. Perfeito. Então eu destaco o motivo pelo qual, creio eu, é o comodismo. Entendeu? No caso, uma vida humanamente satisfatória. Então ela via ali um senso de segurança,
um senso de conforto, e muitas das vezes esse é o motivo pelo qual as pessoas não reagem. Elas passam muito tempo no natural e deixam o espiritual de lado. Mas o Mardoqueu, ele leva a uma postura espiritual para que desperte o mundo espiritual e assim a justiça de Deus se manifeste aqui na Terra. Exatamente, que você de casa entenda que guerras espirituais só se vencem com ferramentas espirituais. Senão você vai passar anos tentando solucionar, só vai ali tirar os frutos, tirar aquilo que é o externo, mas a raiz do problema não foi solucionada. Então que você desperte para isso hoje também, que tem problemas que são de ordem espiritual. Isso aí você resolve e vence com armas espirituais. E aí, continuando aqui, nós vemos, né, no versículo do 5 a 8, vamos ler? Que está escrito assim: então Ester chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para que Mardoqueu, para poder saber aquilo que estava acontecendo e para que aquela reação. E saindo o Ataque a Mardoqueu, à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei para os judeus, para os lançar a perder. E aí no versículo 8 a gente vê: e também lhe deu a cópia da lei escrita, para que se publicara em Suzã para os destruir, para mostrar a Ester e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Aqui, pastor Gilson, a gente vê que Ester estava numa posição estratégica para isso, né? Nós percebemos que Deus não colocou ela ali à toa, mas ela vai primeiramente temer por sua vida, como diz no versículo 10, olha só. Então disse Ester, aí no versículo 11, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Nós vemos que ela temeu por sua vida, e é uma compreensão lógica, mas acho que ela não estava entendendo a gravidade do problema, e de repente ela poderia até pensar: mas eu estou no palácio, ninguém sabe da minha origem, para mim vai ficar tudo bem. De repente isso passou na cabeça dela, mas é interessante ver como ela não estava muito preocupada, não estava entendendo a gravidade desse problema. Ali temendo pela sua própria vida, né? O pastor Ramos mesmo colocou aqui, numa situação também de comodidade, né? Ela resolve agir não, né? Assumir aquela postura ali passiva, né? Omissa, no caso. Né? Porque a gente tem participação no milagre, né? A gente precisa entender que Deus não vai fazer tudo. Verdade. A gente precisa agir. A gente precisa de atitude, né? Clamar, orar, se colocar diante de Deus, na dependência dele, tudo bem. Mas Deus é o Deus do impossível. O possível cabe ao homem fazer. Sim. E o próprio texto deixa bem claro que existia uma possibilidade, né, mesmo dentro da lei dos medos e dos persas, dela sair a salvo na situação. Porque está lá. Ela mesma declara: a salvo se o rei estender o cetro. Ainda tinha essa possibilidade ainda. Né? Mas ela pega e fica ali receosa, fica com medo e se coloca assim numa posição mais ou menos o seguinte: eu não posso fazer nada, é muito triste. Eu estou aqui consternada, estou angustiada também, estou sofrendo, mas infelizmente não dá para fazer nada. Né? E ela foi precisa ali ela entender, né, que Deus, na sua onisciência, sabendo de tudo, né, informada pelo próprio, acho que era primo dela, né, o Mardoqueu, acho que era primo, pai de criação, Isso. que ela precisava entender que foi para aquele momento, para aquela situação que Deus colocou ela naquela posição. Exatamente, a gente tem que refletir. Será que o medo está te impedindo, te limitando de fazer aquilo que você precisa fazer? De você colocar em ação aquilo que Deus já falou que Ele tem te chamado para isso? O medo, muitas vezes, é um grande limitador. Ele tenta nos parar indiretamente. Às vezes não é um ataque direto, mas indireto. Pastor Ramos, quantas pessoas não estão limitadas, presas com essa questão do medo, e o medo tem impedido de viver o chamado, de viver o extraordinário, de se posicionar, de confrontar muitas vezes. O medo é um grande problema. O medo é um espírito, entendeu? Sim. O medo é um espírito. Quem não tem fé tem medo. Quem tem fé não tem medo. Jesus disse que o verdadeiro amor vence todo medo.
Então, nós vemos aqui duas características. Primeiro, de Mardoqueu, que Mardoqueu, ele não só agiu na fé, mas ele também agiu no natural. Ele não ficou só clamando, ele não ficou só orando, mas ele leva cópias para mostrar através de provas, documentos, e pede uma atitude, ele provoca uma atitude da Esther. Então, é orar e ação. Ação são duas palavras que se juntam, é orar e agir. Então, não adianta só ficar orando e não agir segundo a direção que Deus nos dá. E eu quero destacar, para poder vencer o medo, a estratégia, pastor Gilson e irmã Júlia, que o Senhor Deus ele nos coloca. Então, veja, como o pastor bem colocou, né? Desde lá de trás, ele já teve a criação, né, da Esther, ela já tinha perdido os seus pais, e Deus cuidou dela ali. Ali criou-se uma afinidade com o primo, e lá na frente, como o pastor bem falou, quando ela devolve as vestes para ele não aceita, ela se lembrou, não, tá alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ela vai procurar saber. É isso aí. Então você veja, o Espírito Santo está te dando sinais, mostrando que esse medo pode ser vencido aonde Deus te colocou. Então, ali ele leva ela a entender, como Jesus mesmo fala lá em João, né? O que eu faço hoje você não sabe, mas lá na frente você há de saber. Então, o que nós entendemos? Hoje, até esse programa, você que está assistindo, talvez você não sabe o que você sintonizou nesse canal, mas daqui a alguns minutos, daqui a alguns dias, você vai ver a mão de Deus agindo na sua vida, tirando todo o medo e te colocando onde o Senhor Jesus tem preparado para a sua vida. Exatamente, não deixa o medo dominar o seu coração, não, porque o medo vai fazer você enxergar as coisas como não são na realidade. A gente já falou isso aqui sobre os discípulos que estavam ali diante de Jesus, mas era uma grande tempestade, estavam tomados pelo medo, e eles viram Jesus? Não, eles viram um fantasma. Então, olha o que o medo faz, ele muda a nossa visão, muda a nossa percepção e te para no meio da sua caminhada e vai te impedir de você viver plenamente o chamado que Deus tem para sua vida. E aí no versículo 13 vem a resposta de Mardoqueu, olha isso. Diz aqui ele e a Esther, não imagines em teu ânimo, é muito legal a gente imaginar essa cena acontecendo, né? Olha só, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Meu Deus! Fala pra mim se não parece um roteiro de um filme aqui essa resposta de Mardoqueu. Realmente ali impelido pelo Espírito Santo, olha só. Ele não falou isso aqui da boca dele, né? Mas creio que foi realmente para despertar, Esther. Você não vai se livrar só porque você está no palácio do rei. Você acha que ali você está salva do que nós que estamos aqui? Não, não, não. E nós vemos aqui ele falando, será que não foi para esse tempo que você está onde você está, que Deus te colocou nesta posição? Ou foi só para ser a rainha, para ter as regalias do reino? Pastor Gilson, Deus nos coloca em lugares estratégicos, porque ele tem um propósito para isso. E como falamos, o medo não pode nos dominar. Mas, de fato, precisamos ter essa visão de que Deus quer que nós floresçamos aonde Ele nos plantou. Tem gente que pensa que aonde está é o lugar errado, que aonde Deus colocou ela não era ali que ela deveria estar, mas não, Deus tem um propósito por você estar neste emprego, nesta sala, Deus tem um propósito para você estar neste curso, nessa sala da sua faculdade, Deus tem um propósito para a família onde você nasceu, no país que você nasceu. Então a gente precisa entender isso, pastor Gilson, sobre os lugares estratégicos e com propósito que Deus coloca a gente. É verdade, Júlia. O livro é espetacular, né? Como nós estávamos aqui falando nos bastidores, né? Esse roteiro de um filme, né? Sim. O livro onde o nome de Deus propriamente não é citado, mas nós vemos a ação, né? A mão de Deus em todo o tempo. O que o Mardoqueu faz com a Esther, ela não presta atenção, né? É mais ou menos isso, presta atenção. Vamos lembrar quem você é, Isso Esther? aí, Tipo isso. exatamente. Vamos lembrar? Né? Poxa, olha a trajetória, né, o que foi feito, as situações que foram criadas, né, para você chegar onde você chegou, né, que ela teve que competir, concorrer também, né, com outras jovens ali naquela situação. Então foi Deus, né, tudo aquilo que já começa a acontecer desde a rainha Vasti, pastor, que foi ali deposta ali do trono, né, por causa da sua desobediência ao rei. Então ela precisava realmente desse despertar, né, de uma palavra até, digamos assim, mais dura, né, por parte ali do seu primo, né, / pai de criação, para poder ela fazer alguma coisa, porque era ela que poderia livrar o seu povo humanamente falando ali, né, mas ela precisa ter coragem,
né? Então, é aquela situação. Me faz lembrar muito aqueles 4 leprosos, né? Que estavam ali na porta da cidade, morrendo de fome. Lá dentro de Samaria, né? Uma carestia enorme, a tal ponto das pessoas, né, estarem comendo, né, cabeça de jumento, né? O canibalismo ali sendo praticado. Né? A mulher matou o próprio filho para poder comer, né? Esterco de pombo, né? De lá. Situação complicada. E a comida que vinha lá de dentro, né, para fora, para os leprosos, já não vinha mais. Então, eles resolveram pedir auxílio e ajuda, né, no arraial do inimigo, do povo inimigo. Aí o leproso falou, não, mas daí eles vão matar, a gente vai morrer. Tá, mas se a gente ficar parado aqui, a gente vai morrer do mesmo jeito. A situação da Esther é a seguinte, se você for ao rio, você pode morrer. Mas se você ficar parado aí, mais do que eu estou falando, você vai morrer do mesmo jeito. Então você escolhe que morte você quer morrer, né? Ou você morre com coragem, com honra, ou você morre aí na covardia, na acomodação. Nos dias de hoje é o famoso ditado, né? O não você já tem. Exatamente isso. Vamos tentar o sim. É a explanação. Vamos reagir e, de fato, ousar, né? A ousadia, acredito eu, que não seja, ou melhor, a coragem, não é a ausência do medo, mas é você vencer isso. Agir mesmo com medo, né? Exatamente. E eu Enfrentar o medo, né? Eu destaco também aqui que ele, com certeza, como vocês bem colocaram, ele provocou, né, a atitude da Esther. Mas o versículo aponta para nós que ele não dependia da Esther. Olha só, olha o que ele diz aqui, ó. Porque se de todo te calares, nesse tempo, socorro e livramento douta parte virá para os judeus. Ou seja, Deus pode usar outra pessoa, mas ele quer usar você e honrar também. Mas se a gente ficar demorando muito, né? Eu fico pensando, como nós já estudamos aqui, Moisés, que lá no alto do monte, e como Deus foi paciente e insistente com ele, não é verdade? Mas que a gente não precisa também levar tanto tempo, que você reaja e acorde enquanto é tempo. Nós vemos que a posição onde Esther estava tinha ali uma missão, um propósito envolvido, que você também assim compreenda. E, pastor Ramos, é interessante a gente pensar nisso, né? Sobre como o cristão tem que estar em todas as esferas da sociedade. São posições estratégicas, de fato, que Deus coloca. E precisamos manifestar o reino por onde formos. Mas é isso, o cristão tem que estar em toda parte. Com certeza. E vale lembrar que Deus está sempre no controle. Sim. Porque muitas das vezes as coisas podem fugir do nosso controle, mas jamais das mãos de Deus. Como o pastor Gilson bem colocou, toda aquela etapa que a Esther passou não foi à toa. Ela venceu, ela chegou, não foi à toa. E ela ali foi já achando graça, pastor, aos olhos das pessoas. Isso não é Deus? Isso aí. Então ali foi a graça, foi o agir de Deus que a colocou justamente, como a senhora bem colocou, estrategicamente. Então essa pessoa que está nos assistindo, não pense que você chegou nesse lugar da empresa, não pense que você está nesse lugar destacado por causa da sua capacidade. Com certeza, tem a sua capacidade, mas é a graça de Deus que te colocou, como a Júlia bem colocou, numa oportunidade para exaltar o nome de Jesus. Você vê que lá atrás, como Deus, né, na sua onisciência, sabendo de todas as coisas, sabia a possibilidade daquilo que havia de vir. Então ele vai, prepara a Esther e a coloca lá. E a importância de dizer, né, que ela não ficou ressentida com a perda dos pais, né? Ela não se tornou uma mulher amarga, pelo contrário, ela tomou a postura de rainha para ocupar onde Deus tinha para ela. Verdade, muito forte. A gente vê uma história completamente transformada e também alcançando outras vidas, como todos os judeus que estavam ali perecendo com esse decreto. E aí no versículo 16, né, para a gente já encerrar, a resposta de Esther, ela diz assim para Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Olha aqui a resposta de uma mulher que despertou, que acordou dessa ilusão de que nada ia acontecer com ela, de que não estava na conta dela de resolver isso. Aqui nós vemos, e se tiver que perecer, se tiver que morrer, então que assim seja, né? Vou morrer tentando, como nós falamos aqui. E isso chama a atenção aqui, pastor Gilson, de que antes de qualquer decisão, por mais que tenha a ação, nós vemos que ela não faz nada sem ter a cobertura espiritual, sem estar debaixo da bênção de Deus ali. Né? A humildade, né, de ouvir o tio, mesmo estando ali naquela posição de rainha, que ela poderia falar, chega, já sofri demais, já perdi meus pais,
minha vida foi uma vida muito conturbada, já passei por tanta coisa, agora eu vou pensar um pouco em mim. Não, ela ouve o tio dela e age com muita prudência também, né? Porque precisava agir com prudência, ela não podia agir de qualquer maneira. Exato. Até porque, né, a antecessora dela já tinha sido imprudente, olha só o final dela. Então, né, deveria agir com muita prudência naquela situação. Ela tem um coração ali humilde, ouve o tio e resolve, né, agir mesmo correndo aquele risco. Porque é impossível, né, você viver na fé também sem correr riscos, né? Fé, coragem envolve riscos. E precisamos estar revestidos, porque os riscos são grandes. Exatamente. Mas para aqueles que estão preparados, debaixo de uma cobertura espiritual, esses daí se tornam invencíveis. Então, que você aí de casa entenda que se você está onde você está, primeiramente, Deus te colocou aí. E precisamos entender também que há uma missão envolvida. E, de repente, não foi para um tempo como este que Deus te levantou para você ser um instrumento nas mãos dele, aí onde você está. Para a gente poder finalizar esse capítulo tão maravilhoso e tão forte, nós vamos agora ao comentário do missionário R.R. Soares. E ele diz assim sobre este capítulo: Mardoqueu entendeu que Esther havia sido coroada rainha a fim de ser uma pessoa-chave no projeto divino, e por isso pediu que ele falasse ao rei em favor dos judeus. Contudo, a lei dos medos e persas não permitia que alguém chegasse até o monarca se não fosse convidado, e por esta razão a rainha temeu por sua vida. Humanamente, esse receio é até compreensível, mas se ela se calasse, os judeus pereceriam. Ao saber que Esther hesitava, Mardoqueu foi severo e exigiu que ela tomasse uma decisão. Então ela aceitou falar com o rei e conclamou os judeus para um jejum. Quem foi levantado por Deus para fazer a sua vontade não pode deixar que nada o impeça de cumpri-la. Aquele que perder a oportunidade de ser usado pelo Altíssimo perecerá, mas quem cumprir a missão dada por ele terá a sua recompensa. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor Gilson. Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast bíblico. Pastor, fala pra gente o endereço de onde o senhor está, os horários para este domingo, as mídias sociais. Você pode ficar à vontade. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui e sempre que precisar estaremos à disposição. A nossa igreja está situada na Estrada da Pedra 4652 em Guaratiba, bem ali dos supermercados, ao lado do supermercado Super Compras. E temos reuniões ali aos domingos, 8 horas da manhã e também às 18 horas. Temos o Instagram da igreja, que é IIGD Guaratiba, e o nosso Instagram pessoal é gilson.alves76. Perfeito, pastor. Muito obrigada. E pastor Márcio Ramos, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast bíblico, portas abertas sempre. E pastor, fala pra gente o endereço de onde o senhor está, os horários para este domingo, as mídias sociais do senhor, da igreja, você pode ficar à vontade. Obrigado, Júlia. Toda a equipe, agradeço ao Senhor Jesus e a você, telespectador, por estar conosco. A Igreja da Graça, aonde o Senhor Jesus me colocou, está na Avenida Miriti, 2440, no Largo do Bicão. Reuniões, eu estou lá quartas e sextas, às 9 da manhã, 3 da tarde, às 7 horas da noite. E aos domingos, eu estou 8 e 18 horas. As redes sociais já estão aparecendo aqui embaixo. Seja bem-vindo, muito obrigado, que Deus abençoe. Obrigado, pastores. E você de casa, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast bíblico. Dever de casa, você já sabe, leia Esther 5 e volte aqui para o próximo programa para a gente continuar meditando mais e mais. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram.
Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!